25. Eu queria continuar compartilhando, irmãos, com a igreja sobre o mesmo fundamento que foi lançado, no período de carnaval, da nossa conferência de carnaval, falando sobre o Espírito e a noiva. Queria repartir algo que o Senhor tem falado no meu coração e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa manhã. Amém? Lucas 2, 25 em diante diz assim, em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo, diga comigo, justo, e piedoso, repita comigo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. Esperava a consolação de Israel, repita comigo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar um pouco, vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Nós adoramos o Teu nome nessa manhã, nós queremos adorar o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos na Tua casa. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade de poder vê-los mais uma vez aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor escolheu para estarmos juntos, reunidos perante a face do Senhor, prestando culto, oferecendo e rendendo a Ti, Senhor, a nossa adoração. Nós adoramos a Ti, Senhor. Pedimos para que o Espírito do Senhor encontre nessa manhã, aqui nesse lugar, corações rendidos, corações quebrantados, corações purificados pelo Teu Espírito. Que verdadeiramente a nossa fé seja fortalecida, que realmente o Teu Espírito traga sobre nós nessa manhã um entendimento e uma compreensão precisa acerca da Tua palavra. Pedimos para que em nome de Jesus toda distração nesse lugar, toda preocupação, meu Deus, tudo isso caia por terra. Que os nossos olhos estejam atentos, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir e discernir a Tua voz nessa manhã. Por favor, Senhor, fala conosco. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu estava pensando muito, irmão, sobre esse texto, sobre esse tema, e o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. A vida de Simeão é uma vida de alguém muito especial. Simeão não era um jovem empolgado, recém-convertido, que agora encontrou Jesus e está ali empolgado por causa de uma fé momentânea. Simeão já é um homem de idade, um homem que viveu por muitos anos uma fé firme e constante no Senhor. Sabe, irmãos, é muito interessante a gente pensar que uma das maiores dificuldades que temos não é começar algo, é permanecer firme naquilo que começamos. Como estão entendendo? É impressionante isso, como isso afeta a nossa vida, relacionamentos, trabalhos, cursos. Tantas coisas nós começamos e temos dificuldade de terminar. Mas é muito simples, para a gente que é crente, botar na conta de Deus. Primeiro a gente começa e diz que Deus mandou. Depois a gente não aguenta a pressão e diz que Deus mandou parar. Como estão entendendo? Para tirar da nossa consciência o peso da irresponsabilidade. O peso de ter, de fato, agido por impulso. Porque muitas das nossas decisões que dizemos que é em nome de Deus, elas não são o próprio Deus que nos direcionou. Então, fica muito mais fácil. Só que por mais que por fora a gente aparente ter uma vida espiritual alinhada e submissa ao Espírito, por dentro estamos frustrados e desanimados, porque nós não temos força nem para ler e para orar, porque sabemos que temos sido negligentes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Quando a gente olha para a vida de Simeão,
3 pontos que eu quero destacar nessa manhã sobre a ação do Espírito na vida de uma pessoa. E eu quero desenvolver com você. Primeiro ponto é que o Espírito estava sobre ele. Não tem como, irmãos, o Espírito estar sobre nós e continuarmos vivendo do mesmo jeito. E isso não tem a ver com inserir na nossa vida natural uma programação de final de semana. Isso tem a ver com uma transformação da nossa vida. Tem a ver com uma submissão ao governo daquele que agora reina sobre nós. Sabe, é impressionante a gente pensar que, infelizmente, as decisões que tomamos, a maior parte delas não tem a ver com uma direção específica do Espírito. Não tem a ver com uma profunda convicção e uma certeza. Tem a ver com um desejo do nosso coração, que muitas das vezes é movido pela empolgação do momento. Você vai olhar para a vida de Simeão, o texto vai dizer assim, Simeão era um homem justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. O segredo da vida dele não estava em um bom trabalho, em dons. O segredo dele estava em uma vida submissa ao governo e à direção do Espírito. Como estão entendendo, irmãos? Não adianta ter o Espírito habitando em nós se ele não tiver o controle da nossa vida. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? É mais ou menos o seguinte: de que adianta você ter um carro e você não poder dirigir ele? Você ganhou um carro novinho, 0 quilômetro, mas tem uma condição. Qual é a condição, Fernando? Você não pode dirigir ele. Para muitos de nós, o Espírito passou a habitar em nós. Mas Espírito, o Senhor pode até morar aqui, mas eu vou continuar direcionando a minha vida, porque quem manda aqui sou eu. Como você está entendendo, irmãos? O Espírito não quer nos conduzir em algumas coisas. O Espírito quer nos conduzir em todas as coisas. Como você está entendendo? Eu gosto da tradução NBV, a Nova Bíblia Viva em português. Ela vai dizer assim que não era que ele estava sobre ele, mas que ele era cheio do Espírito. Muitos de nós temos uma ideia errada do que é uma pessoa ser cheia do que é uma pessoa cheia do Espírito. É alguém que fala grosso, é alguém que pula, é alguém que chora, e não é. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, é uma pessoa cheia de Deus. O Espírito é Deus, então logo uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de Deus. Como você está entendendo? Isso não tem a ver com experiências na frente dos outros, mas tem a ver com uma experiência íntima e profunda, onde ele sabe exatamente onde precisa ser ajustado na nossa vida. Quando a gente olha para o plano eterno de Deus, irmãos, isso fica mais claro, porque o propósito dele nunca foi nos enviar sobre as nações, sempre foi se enviar sobre as nações. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, e dá a ele a capacidade de se multiplicar e povoar a terra. Por causa do pecado, o homem se multiplica, mas agora ele multiplica uma imagem distorcida, caída e corrompida. Deus envia Jesus para morrer no nosso lugar, para nos transformar e nos tornar novas criaturas, para que por meio do Espírito, ele possa operar através de nós e se enviar a todas as nações, para o cumprimento do seu propósito. Como você está entendendo? Amém, gente? O problema é que a dureza do nosso coração nos faz achar que porque eu vim aqui na frente e fiz uma oração, porque eu me batizei, agora eu já sou super espiritual. Agora eu já acho que eu posso fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, e não de acordo com aquilo que tem que, de fato, o que o Senhor estabeleceu. A nossa mente ela foi cauterizada por conta do pecado. E somente o Espírito de Deus, por meio do seu poder, pode destruir isso e nos transformar em novas criaturas. Atos 1:8, ele vai dizer assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas e tal. Mas a palavra poder significa dínamos ou dunamis, que tem a ideia de uma dinamite. O propósito de Deus não é melhorar a nossa vida. Eu sou pecador e Jesus me alcançou. Quem que já disse isso? Eu nunca fui tão ruim assim antes de converter. Nunca matei, nunca roubei, nunca fui preso, nunca fiz nada. Então assim, Deus não fez uma coisa assim tão grande na nossa vida.
Parece que só tem um peso se eu tiver trocado tiro com a polícia, se eu tiver sido preso, se eu for maconheiro. E não é isso. O mal da humanidade é o pecado. E esse pecado, ele está impregnado em todos nós, independente do que foi feito. Não é sobre o que foi feito, é sobre uma consequência que se espalhou pela humanidade. Como vocês estão entendendo, irmãos? Eu era bonzinho, meu amigo, ia para o inferno do mesmo jeito. Só é possível a salvação por meio de um novo nascimento. Então, quando a gente olha para o poder de Deus descendo sobre a vida de alguém, a ideia de dinamite não é melhorar a nossa vida, mas é destruir ela. Eu gosto de pensar na dinamite como, vamos pensar o seguinte: quem aqui já viu aqueles prédios antigos que não servem mais, a estrutura está comprometida, e a galera enche de dinamite e explode ele, destrói, para que naquele lugar se comece uma nova construção. Quem já viu isso? A ideia do Espírito é essa, é o poder de Deus descendo sobre nós e nos destruindo completamente, porque não tem como eu nascer de novo se primeiro eu não tiver morrido. Como vocês estão entendendo, irmãos? Muitos de nós ainda não passou por esse processo, mas porque cresceu na igreja, ou porque já tem um tempo na igreja, porque aprendeu algumas coisas, se considera espiritual. Então, a importância de entendermos o poder, ou a necessidade do poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder de Deus não é para fazer coisas para Ele. É engraçado porque esse texto, Jesus vai dizer assim: e sereis minhas testemunhas. Ele não está falando assim, vocês vão receber poder para fazer as coisas. Não, vocês vão receber poder para se tornar minhas testemunhas. Então, sem essa ação, não tem o novo nascimento. Sem essa profunda convicção de pecados, não haverá um novo nascimento. Você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser, somente por meio de um novo nascimento. Então, o Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, ele tem pelo menos 3 ou 4 funções, que é a de nos transformar. Primeiro ponto, ele vai dizer aqui: Simeão era um homem justo. E aqui eu quero trabalhar duas perspectivas. Primeiro, sobre a regeneração, a justificação. Ninguém pode ser uma pessoa justa diante de Deus se não tiver sido justificado por Ele, por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Então, o primeiro passo da ação do Espírito na nossa vida tem a ver com a justificação diante do Senhor. Eu e você somos pecadores que estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, mas Deus nos trouxe de volta por causa do sacrifício de Jesus. E agora nós somos pecadores arrependidos, que foram perdoados, lavados e purificados pelo sangue do Senhor. Por isso nós temos acesso à presença de Deus. Não é por aquilo que a gente fazia no passado, ou por aquilo que a gente passou a fazer no presente. Como você está entendendo? O viver uma vida justa pode também ser uma vida justa diante dos homens, que tem a ver com a regeneração. Fala sobre uma transformação do nosso caráter, que é revelada, que é expressada diante das pessoas. Como você está entendendo, irmãos? É impressionante porque o pecado, ele não afeta só o nosso relacionamento com Deus, mas ele afeta o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que quando você olha para os 10 mandamentos, se você olhar, os 10 mandamentos são resumidos em 2, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. As transgressões do pecado afetou o nosso relacionamento dos 2 sentidos. Então não há uma restauração, não há um novo nascimento se os relacionamentos não forem ajustados. Como vocês estão entendendo, irmãos? Segunda característica aqui de Simeão, era um homem piedoso. A piedade, ela vai falar sobre o terceiro processo do Espírito na nossa vida, sobre a santificação. Muitos buscam em Cristo um tipo de salvação distorcida da que é apresentado nas Escrituras. Eu quero só a salvação, sem a santificação. Jesus não quer apenas nos salvar, irmãos. Até porque, por isso, para essa salvação, precisa haver um processo de santificação, que vai ser desenvolvido diariamente.
Não adianta eu querer ser salvo e continuar vivendo a vida no pecado, na imoralidade, na sujeira. Como você está entendendo, irmãos? Muita gente confunde piedade com caridade. A diferença é grande. O piedoso, ele descreve alguém com um profundo temor e amor pelo Senhor, revelando isso em devoção, reverência, obediência e compaixão. Enquanto a piedade é o amor e a devoção a Deus, manifestando-se em práticas espirituais. A piedade, né? Continuando falando dela. Enquanto a caridade é o amor ao próximo, expressando atos concretos de generosidade, doação e ajuda material. Então, caridade é o que eu faço para os outros, piedade é o que eu faço para Deus, ou como eu me relaciono com Deus. Então, muita gente quer ajustar o relacionamento com Deus por meio da caridade. E não é assim que funciona. Caridade qualquer um pode fazer, macumbeiro, um bandista, qualquer pessoa pode fazer. E muitas vezes, irmãos, fazem até melhor do que a gente. Como vocês entenderam, irmãos? Então, o processo não é piedade, não é caridade para depois piedade. É piedade para depois caridade. Porque dessa forma, dessa ordem, nós vamos desenvolver de uma maneira saudável. As minhas ações para com o próximo não é para querer achar o favor de Deus. É uma consequência da vida que eu vivo com Ele. Da forma como o Espírito afetou a minha vida. Então, a gente precisa entender que o Espírito, ele nos conecta com o Senhor por meio da regeneração, nos traz de volta para a sua presença por meio da justificação e nos ajuda a permanecer diante dele por meio da santificação. Terceiro ponto da vida de Simeão é que ele esperava a consolação de Israel. Isso vai apontar para o quarto ponto, a glorificação. A consolação se trata da vinda do Messias, que traria a salvação. Sabe, irmãos, a maioria de nós vive como se Jesus nunca mais fosse voltar. Ou pior, como se ele nem tivesse existido. Isso é revelado, irmãos, não naquilo que eu falo, mas na forma como nós vivemos. Quando a gente olha para a nossa vida espiritual, para a forma como nós nos relacionamos com Ele, irmãos, infelizmente é tão insignificante. Eu tenho pensado tanto, tenho repartido com alguns irmãos. Quando você olha, irmãos, para a nossa igreja, e ela não é melhor do que nenhuma, ela não é mais perfeita, nada disso. Mas existe algo acontecendo aqui. Você concorda nisso, amém? Amém, gente? Agora, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo aqui, em comparação com a resposta que nós damos, a diferença é muito grande. Somos tão inconstantes. Sabe, irmãos, a gente é tão superficial. A gente vive priorizando tanto as nossas coisas em detrimento às coisas de Deus. Infelizmente, isso é tão triste, irmãos. Muitos de nós ainda vivem se arrastando espiritualmente. E aí a gente vai dizer que a culpa é do diabo, a culpa é da igreja, a culpa é do governo, a culpa é nossa. Se eu e você estamos nos arrastando espiritualmente, irmãos, a culpa é nossa. Porque a nossa vida espiritual é a nossa responsabilidade. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Então a gente precisa entender isso. Uma das características de Simeão é ele esperava, ele aguardava a consolação de Israel, o retorno de Cristo. Nós precisamos esperar por esse dia, precisamos desejar, precisamos ansiar por esse dia. Como estão entendendo? Nós sabemos que o propósito de Deus não é apenas morar dentro de nós, por meio do seu Espírito, mas também morar entre nós, por meio do seu Filho. Como estão entendendo, irmãos? Só que não tem como isso acontecer se nós continuarmos vivendo de uma maneira superficial. Não tem como nós vivermos isso se a nossa vida espiritual estiver fundamentada em apenas uma reunião da semana. Que muitas das vezes a gente acaba se atrasando, que muitas vezes a gente acaba não valorizando. Sabe, se não existir, irmãos, se não existe um profundo anseio no nosso coração pelo retorno de Jesus, pode ser que talvez o Espírito não habite de fato no nosso coração como nós imaginamos. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre, de fato,
Você foi alcançado pelo Senhor? O Espírito, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Se eu tenho o Espírito, faço parte da noiva, mas não anseio o retorno de Cristo, alguma coisa está errada. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Amém, gente? Eita. Pelo amor de Deus. A vida de Simeão, irmãos, é um balizador para as nossas vidas. Então, a primeira característica é que o Espírito estava sobre ele. Ele era um homem cheio do Espírito. E fala sobre esse processo de regeneração, justificação, santificação e glorificação. Amém? A segunda característica é: o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. A segunda característica do Espírito é revelar o Cristo a todo aquele que nasceu de novo. A revelação de Cristo, irmãos, ela não é única, ela é progressiva. Até mesmo na eternidade nós continuaremos a conhecer o Senhor. Como estão entendendo? O problema é que eu sei alguns textos, sei de alguns testemunhos, e eu acho que eu já sei tudo sobre o Cristo. O próprio Espírito tinha revelado a Simeão não apenas que o Cristo existia, mas que ele não morreria sem ver o Cristo. Nós estamos vivendo a nossa vida e pouco importa se a gente vai ver o Cristo, se não vai. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a sentir um desejo de ter experiências com o Senhor. O desejo de ser sensível às coisas pequenas. Sabe, irmãos, a sensibilidade de fazer a obra de Deus. Eu estava repartindo com a minha mulher, né, até com os irmãos no DCC. A gente viajou para Caruaru, a gente foi para um retiro. E com os pastores das missões, e foi muito legal, cara. E aí na volta eu comi um sarapatel que me deu um revestrez. E chegou no aeroporto, minha barriga doendo, eu pensei assim, agora deu ruim. E aí, o Senhor me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pegamos um avião. Aí o Rogério estava na frente lá, e eu estava com o Wesley, eu estava aqui, o Wesley aqui, e tinha um outro cara aqui, né? Aí o avião subiu, aí começou, a barriga, eu falei assim, meu Deus, eu vou já vomitar neles aqui, ou pior. Aí eu levantei, e o avião estava um pouco de turbulência, né? E aí eu levantei, a mulher, não, os passageiros têm que ficar sentados. Eu, moço, eu vou vomitar em todo mundo aqui. E fui correndo para o banheiro. E aí eu cheguei no banheiro, fiquei em pé lá um tempão, e eu pensei, mano, se eu fizer alguma besteira aqui, vai empestear esse avião e vai dar problema. Eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E aí eu fiquei alguns minutos ali, e aquele espaço do banheiro, né, dali onde fica o lanche, aquela coisa onde as aeromoças ficam, eu saí, eu falei assim, moça, eu posso ficar aqui um pouco em pé, para mim respirar melhor? Ela, meu Deus, você está pálido e tal. Não, pode sim. Aí eu fiquei, ela, tu quer um Repoflor, me deu um remédio? Ela, não conta para ninguém. Eu contei, né? Poxa, mas ninguém sabe o nome dela. Então assim, tomei o remédio, e aí fiquei ali. Aí ela falou assim, ó, eu vou servir o lanche aqui para o pessoal e daqui a pouco eu volto. Beleza. E aí eu estou ali sentado. Dali a pouco ela chegou. A Sarinha já viajou de avião e ela falou, pai, traz aqueles docinhos que eles dão para mim. Aí eu falei, tá bom. E aí eu trouxe. Aí ela chegou e eu falei assim, moça, você pode me dar um docinho desse? E aí ela falou assim, posso sim? Eu falei, eu quero levar para minha filha. Ela falou, olha que legal. Falou assim, qual é o nome da sua filha? Eu falei assim, eu tenho 2 filhos. A Sarinha, de 6 anos, a Sara, e o João, vai fazer 1 aninho. Ela, nossa, que legal, o nome dos teus filhos são bíblicos. Eu falei, são. Ela falou, você é cristão? Eu falei, pastor. Aí ela falou assim, meu Deus, sério? Cara, estou afastada. Aí começou a contar a vida dela. Estou afastada, e há muito tempo eu cresci na igreja, e eu tenho tentado me voltar para o Senhor, e eu tenho tentado... Eu esqueci que eu estava doente na mesma hora. Meu amigo... Eu sei que eu contei a nossa vinda de Balsas para cá, passei plano de leitura para ela, ela anotou. Eu sei que eu contei tanta coisa, a gente conversou. E quando eu dei fé, as 3 aeromoças estavam em pé ali, olhando para mim, e eu sentado na cadeira delas. E vai, e fala, e pã. Quando eu me espantei, o comandante falou alguma coisa. E a mulher falou assim, peraí só um minutinho, que eu vou ali avisar o pessoal que a gente já vai descer. O voo de lá para cá é 2 horas.
Pelo menos 1 hora a gente teve um tempo de poder conversar. Quando a gente terminou, elas, gente, obrigado e tal. Eu, não, calma aí, não é bagunçado assim não. A gente vai orar, peraí. Ah, tá pensando que não. E aí, eu fui e orei por elas, abençoei a vida delas. Elas agradeceram muito. Eu até falei para elas, cara, tem um Instagram da missão, da nossa comunidade, segue lá. Uma delas era de Santa Catarina. Quando terminou, que o avião já vai pousar, eu fui correndo para o meu lugar de volta. Eu esqueci até que eu estava doente. E aí a gente estava brincando, que era diarreia com propósito, o nome da viagem. E eu conversando com a minha mulher, e ela falando assim, amor, se eu estou ruim, eu não quero que ninguém nem fale comigo. Imagina eu falar com alguém. Mas a questão é que o nosso coração, irmãos, está tão duro, que a gente não consegue perceber que as pessoas que estão ao nosso redor estão caminhando para o inferno. E eu e você estamos de braços cruzados, sem fazer nada. Talvez aquela mulher teve a última oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. Talvez aquela mulher teve a oportunidade de ouvir que ainda há esperança, mesmo depois de muitas frustrações que ela teve dentro da igreja. O problema é que eu e você estamos ocupados demais com a nossa vida natural. E por isso não conseguimos perceber que o Espírito quer nos usar. Eu penso que nós precisamos voltar a ter a sensibilidade dos primeiros dias, o amor dos primeiros dias. Como estão entendendo, irmãos? Nós não podemos continuar vivendo como se a gente já tivesse zerado o jogo, como se não tivesse mais nada para fazer. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, estar submissos à direção do Espírito, ao governo do Senhor. Sabe, às vezes a gente perde tanto tempo, irmãos, com gente que diz que é crente, que já tem não sei quantos anos na igreja e que não quer mudar. E às vezes tem tanta gente do nosso lado no dia a dia que está ali sedento por uma direção, mas nós não conseguimos perceber. Porque às vezes a gente está cuidando nem da nossa vida, que dirá da vida dos outros. Como estão entendendo, irmãos? Então é importante a gente entender isso. Segunda característica é que o Espírito vai nos revelar o Cristo. Sabe, essa promessa ela não mexe conosco. Pelo menos não mais como deveria. Cara, eu preciso conhecer o Senhor. Cara, eu preciso ter experiências com Ele. Eu preciso que Ele se revele a mim. Eu gosto de João 14, 21, quando vai dizer assim, que Jesus vai dizer assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele vai dizer assim, eu também o amarei, ele será amado do meu Pai, ele será amado do meu Pai, eu também o amarei, e me manifestarei. Outra tradução vai dizer assim, eu me revelarei a Ele. O problema não é Jesus não querer se revelar a nós, o problema é que nós não estamos interessados em acessar a revelação de quem o Senhor é. Como estão entendendo, irmãos? A forma que o Espírito opera na nossa vida e nos transforma, nos convence, é por meio da revelação de quem o Cristo é. Ele é o padrão perfeito do tipo de homem, de cristão que eu e você precisamos nos tornar. Olhando para Ele, nós olhamos para nós e vemos a diferença gritante e temos um padrão estabelecido no qual nos motiva a nos tornar iguais a Ele. Não é do jeito que eu acho que eu tenho que ser, mas é do jeito que Ele é. Como estão entendendo, irmãos? Então a gente precisa entender isso. O pecado, ele não só nos afastou de Deus, mas distorceu a forma como olhamos para Ele. Por isso cada um passou a adorar a Deus do jeito que acha. Se a nossa vida espiritual é fraca, irmãos, é porque a revelação que nós temos de Cristo é fraca, é superficial. Sabe, escute. Se a revelação que você tem do Cristo não te dobra diante do Senhor, para continuar querendo conhecer mais dEle, por meio de uma vida profunda de devoção, essa revelação que você tem dEle é falsa, ela não é verdadeira. Como vocês entenderam, irmãos? O Espírito vai nos trazer de volta para a presença e não tem como voltarmos sem ter acesso a essa revelação de quem Ele é. Como eu falei, ela é uma revelação progressiva que se desenvolve a cada dia. Cada dia existe algo novo. Sabe, irmãos, uma das minhas orações diárias é: Senhor, me dê sensibilidade para perceber o Senhor nos detalhes de cada dia. Sabe, naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor quer que eu faça, na forma como eu posso cooperar com com o teu plano eterno, no qual eu estou inserido. A forma do Espírito nos consolar
é nos revelando Cristo. O tipo de filho que o Senhor está procurando. Como estão entendendo, irmãos? Parte das revelações que nós temos do Senhor, escute, elas não foram acessadas individualmente no lugar de devoção. Elas foram acessadas de experiências dos outros. Nós nos contentamos em repartir as experiências dos outros. Já parou para perceber que às vezes a gente prefere contar o testemunho de outra pessoa para edificar os outros do que o nosso próprio? Não é porque o testemunho dele é mais bonito do que o nosso, é porque às vezes nos falta testemunho e experiências com o Senhor. Como estão entendendo, irmãos? É muito importante a gente pensar sobre isso. Quanto mais acessamos, mais somos transformados pela revelação de quem Cristo é. O terceiro ponto sobre o Espírito é Lucas 2:27. Guiado pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para fazer o que a lei ordenava. Depois de revelar o Cristo, a terceira função do Espírito é conduzir a vida de Simeão, é conduzir as nossas vidas. Ele revela o Cristo e agora ele conduz Simeão para encontrar o Cristo. Como vocês estão entendendo, irmãos? Não basta apenas eu acessar uma informação de quem ele é. Eu preciso ter um encontro, eu preciso ser afetado, eu preciso encontrar de fato essa revelação. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém? O Espírito não quer apenas habitar em nós, mas nos transformar. E isso acontece à medida com que nós acessamos a revelação de quem o Filho é. Por que, Fernando, que eu preciso ser guiado pelo Espírito? Romanos 8,14 vai dizer assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se não é o Espírito que guia a sua vida, logicamente você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Alê. Como estão entendendo, irmãos? Um filho, irmãos, está empenhado e preocupado em fazer aquilo que vê o seu pai fazendo, em descobrir a vontade do seu pai para a sua vida. Como estão entendendo, irmãos? O governo do Espírito sobre nós começa no nosso lugar de oração. Você quer ver como é que a gente não é guiado pelo Espírito? Você já parou para perceber que nós somos seletivos na nossa oração? Tem aqueles que a gente ora de uma maneira mais específica. Nossa família, às vezes, né? Tem aqueles que a gente ora de qualquer jeito. E tem aqueles que a gente não ora. Será se a vontade do Espírito é que a gente tem essa seletividade? Será se nós estamos orando porque o Espírito quer que a gente ore? Como vocês estão entendendo, irmãos? Talvez a pior pessoa que tem na sua vida deveria ser o seu maior motivo de oração, para que essa pessoa fosse alcançada e encontrada pelo amor de Deus. Mas a gente está nem aí, está pouco se lixando para essa pessoa. Porque na verdade nós estamos olhando da ótica daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer. E não na ótica daquilo que o Espírito quer que a gente faça. Como vocês estão entendendo, irmãos? As nossas orações são fundamentadas em algo em troca. Eu oro por quem é, como é que se diz? Conveniente, por aqueles que podem me fazer alguma coisa em troca. E não deveria ser assim. A oração intercessora, irmãos, não é uma opção, mas uma responsabilidade de todo aquele que é guiado pelo Espírito. Nós precisamos aprender a orar pela conversão dos pecadores, a manifestação do reino de Deus, o retorno de Jesus, a igreja de Jesus na terra, pelas autoridades políticas. Sabe, irmãos, falando sobre política, lembra que no período de política, um monte de crente fazendo propósito de oração, jejum, para que candidato A ou B ganhasse. Mas se ele não ganhar, eu vou continuar orando pelo que exerce a autoridade? Porque o foco da nossa oração, irmãos, não é o fulano que vai assumir a presidência, mas é o lugar da presidência. Porque independente de quem esteja lá, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e faça alguma coisa. Como vocês estão entendendo, irmãos? Mas a gente quer orar por aquele que a gente quer. E se Deus não quisesse ter levantado, como aconteceu, aí eu não vou orar mais? Como vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou falando sobre um posicionamento da igreja, sobre a necessidade da oração, que nós somos negligentes.
Infelizmente, ao invés de nos enchermos do Espírito, nós fazemos o contrário. Efésios 4:30 vai dizer assim, ó, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe, irmãos, de que adianta ter o Espírito habitando em nós e viver entristecendo Ele? E eu penso que uma das maiores formas disso acontecer é por meio do desprezo, é por meio da indiferença. Não se trata de encontrar Ele de vez em quando a gente quer. Se trata de valorizar e desfrutar do lugar que foi acessado a partir da cruz. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Nós não podemos desprezar um dos maiores privilégios que nós temos hoje, que é de ter o Espírito do próprio Deus habitando no nosso coração e poder nos relacionar com Ele, não apenas um dia na semana, não apenas em um lugar específico, mas todos os dias. Sabe, irmãos, nós não podemos nos conformar em passar dias sem ler, sem orar, dias sem buscar a presença do Senhor. Hoje nós somos indesculpáveis porque é Bíblia de todo tipo, é a internet, é a televisão, é áudio, é vídeo. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Como estão entendendo, irmãos? Então precisamos ser guiados pelo Espírito. Um ponto para destacar, para finalizar: guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. O impressionante é como o Evangelho de Lucas começa no templo com Zacarias, oferecendo sacrifício e tendo uma revelação, uma experiência com o anjo de que ele teria um filho. E ele vai progredir sobre esse desenvolvimento do templo, das reuniões coletivas, da igreja reunida. Quando a gente para observar o quanto essas reuniões eram especiais, eram necessárias, eram fundamentais para a igreja da época. Em contrapartida, hoje já não é tanto assim. Sabe por que a reunião, escute isso aqui, irmãos, com muita atenção. Sabe por que a reunião coletiva se tornou opcional? É porque muitos de nós acabou perdendo Jesus dentro da própria igreja. Como assim, Fernando? Lucas 2, 41 a 43 vai dizer assim, ó, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Muitos de nós aqui viemos de igrejas onde as programações, onde os eventos eram constantes. Quase todo dia tinha uma coisa para fazer. E em meio a esse costume dessas práticas, você acabou perdendo Jesus em algum momento ali dentro. Você que um dia foi alcançado pelo Senhor, por conta da correria que foi gerado pelo homem, você acabou perdendo ele nesse lugar. Como estão entendendo, irmãos? Por causa dessa sobrecarga de tanta programação e festividade, acabamos perdendo Jesus dentro da igreja. E a evidência disso é que boa parte de nós perdeu o prazer de estar na casa do Senhor. Perdendo o prazer de cultuar junto, de estar junto. Porque esse lugar se tornou um problema para muitos de nós. Por isso a reunião coletiva ela se torna opcional. Porque não há mais prazer em nós. Quando eu lembro da reunião coletiva, eu só lembro de trabalho, cobrança, de uma pressão. Como vocês entendendo, irmãos? Sabe, irmãos, cada reunião deixou de ser uma oportunidade para estarmos juntos e se tornou uma oportunidade para uma nova desculpa esfarrapada. Eu não vou hoje por causa disso, eu não vou hoje por causa daquilo, eu não vou hoje por causa daquilo. Desculpas que provavelmente nós não daríamos se nós fosse um dia de trabalho. Como vocês estão entendendo, irmãos? Sabe, não há mais aquele zelo, aquele anseio de estar aqui. A falta de interesse do envolvimento com as frentes da igreja. Sabe, irmãos, pessoas que dizem ter um chamado específico, mas que tem tanta coisa acontecendo no dia a dia da nossa comunidade e que a gente está distante. Tem coisas que a gente nem sabe que existe na nossa igreja. Como vocês estão entendendo, irmãos? A verdade é que muitos aqui, apesar de uma postura de espiritualidade, infelizmente em algum momento
da caminhada cristã, sem perceber, acabou perdendo Jesus em algum lugar dentro da igreja. E o interessante é que não foi fora dela, foi dentro da igreja. Eu não estou dizendo, irmãos, que você está desviado. Pode ser. Mas eu estou dizendo que provavelmente você não ama mais o Senhor como você amou um dia. Talvez Jesus não ocupe mais no seu coração o lugar que Ele, de fato, é digno de ocupar. Como estão entendendo, irmãos? A questão não é amar o Senhor. A questão é como você ama. Marcos 12, 28 vai dizer assim, ó. Um dos mestres da lei que estava ali ouvindo a discussão, ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo, igualmente, é importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. A questão não é não amar o Senhor apenas, a questão é não amar com todo o nosso coração. Existe uma medida estabelecida por Ele. Então não é o que eu acho que eu tenho que amar, é a forma como Ele estabeleceu. E como é que eu sei a forma que Ele estabeleceu? Dentro das Escrituras, por meio de uma revelação de quem o Cristo é. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Então, infelizmente, eu penso que talvez esse seja um dos maiores pecados que nós podemos cometer. Talvez seja a raiz de todos os outros que se desencadeiam com o passar dos dias. Porque quando eu deixo de amar o Senhor como eu deveria, automaticamente nós vamos esfriando, nós vamos negociando, nós vamos abrindo mão de coisas que seriam importantes e nós vamos deixando as coisas até que, sem perceber, a gente vai esfriando espiritualmente. Como estão entendendo, irmãos? Eu penso que esse esfriamento, essa mornidão dentro da igreja é pior do que alguém que desvia e vai para fora e cai na bagaceira. Por quê, Fernando? Apocalipse 3,15 vai dizer assim, ó: sei de tudo que você faz, você não é frio e nem quente, gostaria que fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem quente nem fria, eu estou prestes a te vomitar da minha boca. Aqui o Jesus está falando uma carta a uma igreja onde eles amavam o Senhor, tinham obras para o Senhor, mas que eles não eram totalmente dedicados a Ele. Muitos de nós, irmãos, acham que está bem espiritualmente. Quem aqui está bem espiritualmente? Levanta a mão, gente, você não está bem, não? Ah, então está todo mundo desviado, bora fechar a igreja. Como você está entendendo? Muitos de nós, irmãos, acham que está na espiritualidade lá em cima. O padrão de medir são as Escrituras, sabe? Mas olha a advertência de Jesus para essa igreja. Você diz: eu sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe a sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Essa igreja, ela talvez não estava caída por fora, mas ela havia caído por dentro. Nós achamos que o maior problema é cair por fora, quando na verdade muitos de nós já está caído por dentro. É aquilo que Jesus falou, vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, cair por fora. Aí ele fala assim: mas eu advirto, aquele que olhar e cobiçar no coração, já caiu também. Então nós precisamos vigiar não apenas o exterior, mas também o interior. Como vocês estão entendendo, irmãos? Aí ele vai dizer o seguinte, ó: preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. De que adianta estarmos mais ou menos na igreja, se Jesus está fora do nosso coração? É engraçado que esse texto, Apocalipse 3,20, a gente usa para evangelizar quem não é crente, sim ou não? Só que essa carta de Jesus é para uma igreja. Ele está falando assim: gente, vocês estão funcionando, mas vocês me colocaram pelo lado de fora. Mas eu estou aqui, ó, batendo na porta. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. A gente aprendeu a fazer as programações, os cultos, a gente já aprendeu a tocar, a cantar, a pregar.
E o maior risco que nós corremos é de continuar fazendo as coisas sem perceber que Cristo já não faz mais parte daquilo dali. Como estão entendendo, irmãos? A gente está tão insensível que qualquer manifestação a gente acha que é o Espírito, quando muitas das vezes é o próprio demônio agindo no nosso meio. E a gente não percebe. É um lugar de falta de discernimento que a gente olha para as mesas, hoje a gente fala sobre mesa, uma das marcas dessa igreja é a mesa. Mas você sabia que você pode estar sentando em mesa, fazendo mesa para contaminar as pessoas, ao invés de edificar e fortalecer a igreja? E quem está te usando não é o Espírito Santo, pode ser o espírito do diabo, mas não o Espírito Santo. Como estão ouvindo, irmãos? A nossa falta de percepção e discernimento endurece o nosso coração. Lucas 2,44 vai dizer assim, voltando para o texto de Jesus, quando os pais perderam ele: assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Sabe, irmãos, por mais que a gente tente demonstrar hoje uma espiritualidade, a maioria de nós está frustrado, está desanimado, porque a gente já não vive mais como um dia a gente já viveu. Sabe, é muito interessante a gente pensar que, como eu falei, qualquer coisa é uma desculpa para não estar aqui. Porque eu queria estar envolvido, eu queria estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, mas eu não tenho forças, mas eu não consigo. Foi gerada uma resistência. Como estão entendendo, irmãos? E é engraçado que hoje, a desculpa para não vir para o culto são reuniões familiares. Eu não posso ir porque tem um almoço em família. Eu não posso ir porque tem o aniversário do meu filho, do meu primo, do amigo, do primo, do primo do meu amigo, que eu fui chamado e eu preciso ir. Como estão entendendo, irmãos? Nós estamos tentando, assim como José e Maria, procurar Jesus entre os parentes, quando na verdade ele foi perdido dentro da igreja. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Nós precisamos entender que nós vamos encontrar Jesus aonde a gente perdeu. Existe uma medida liberada da parte do Senhor no individual, mas também existe uma medida liberada no coletivo, e que nós não podemos desprezar. Como eu falei, a gente escolhe o dia que vai para a igreja, o horário que chega, o culto é 9h30, a gente quer sair de casa 9h30. Muitas vezes a gente não consegue ver que essas coisas elas vão revelando a nossa devoção e a nossa espiritualidade. Mas é porque tu não sabe, Fernando, eu moro muito longe, por isso que eu chego atrasado. Pois procura uma igreja perto da tua casa. Como estão entendendo, irmãos? Eu estou falando isso com muito amor. Se você não consegue ajustar o horário por causa do Senhor, uma vez na semana, é necessário que haja um ajuste. A gente precisa aprender a valorizar as coisas do Senhor. Pastor, está me expulsando da igreja? Não estou, a igreja não é minha. Mas eu estou falando que isso está prejudicando você. Você não vir, você faltar, você atrasar, você atrapalhar o culto, não prejudica a gente, prejudica você. Como estão entendendo, irmãos? É uma questão individual que afeta não apenas o coletivo, óbvio que afeta, porque você é importante, mas principalmente afeta você. Então nós não podemos desprezar, irmãos, aquilo que o Senhor nos deu. Versículo 46, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. O Espírito nunca vai nos conduzir a viver no isolamento. Quem faz isso é o diabo. O Espírito sempre vai nos conduzir a estar, a viver, a se envolver com o coletivo, com a vida da igreja de Deus. Quem quer nos levar ao isolamento é o diabo. Como estão entendendo? 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Sabe, irmãos, eu pensando nesse texto, já até falei sobre ele aqui. Um leão faminto, ele dá contra qualquer animal maior do que ele. Essa é a fome do diabo em destruir a minha vida e a tua. Mas por que, Fernando, tanta raiva da gente? Porque um dia eu e você vivíamos debaixo do controle dele. E hoje nós somos libertados e transportados para o reino do Filho amado de Deus, amém? E o diabo vai fazer de tudo para nos arrancar desse lugar.
E é engraçado que ele vai dizer que um leão, quando você olha aqueles documentários de animais, você vê uma manada reunida de animais. E o leão, ele vem e dá contra aquela manada. Mas o propósito dele é dispersar ou provocar um dispersamento deles. E você vê que a maior parte permanece unida caminhando para um lugar. Mas sempre vão sobrar dois tipos de animais. O primeiro são aqueles que, bem novinhos, falam sobre os imaturos, os empolgados, que não têm condição de correr e acabam ficando para trás. Isso fala sobre os imaturos na fé, que acham que já sabem alguma coisa, mas que não têm condição de correr. O segundo tipo são aqueles bem mais velhos, são aqueles que já não têm condição, por causa do tempo, eles não conseguem mais correr. Isso fala sobre irmãos que estão sobrecarregados de orgulho e acham que já acessaram tudo e não tem mais para onde crescer, espiritualmente falando. E eles, tanto um quanto o outro, se tornam presas fáceis para o diabo. Os levantes, irmãos, escute, do diabo contra a igreja do Senhor, não é para destruir a igreja do Senhor, porque a Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, amém? Mas tem a finalidade de revelar os fundamentos da nossa fé, tem a finalidade de revelar a nossa espiritualidade, e ou ele fortalece, somos fortalecidos por meio disso, ou a gente desvia de uma vez. Como estão entendendo, irmãos? É importante que a gente entenda isso. Como que eu permaneço, Fernando? Ele continua, Pedro, continua no versículo 8 dizendo assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O apóstolo Pedro, ele vem trazer um consolo para a gente, dizendo: irmãos, permaneçam. Cristo sofreu e estabeleceu o caminho, o padrão de como seria a caminhada cristã. No mundo inteiro, todo mundo está sofrendo igual a você. É como se a forma de consolar a gente do nosso sofrimento é que os outros também estão sofrendo. Mas a esperança é que Cristo nos consola, nos conforta, a esperança de um futuro glorioso com o Senhor. De um dia onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Quantos estão entendendo? Mas somente aqueles que permanecem até o fim vão poder acessar esse lugar. Somente aqueles que permanecem juntos vão poder permanecer até esse grande e glorioso dia. É importante que a gente entenda isso, irmãos. Eu gosto muito, para mim, eu acho que finalizar aqui, peraí. Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 3, eu falei sobre isso na escola de membresia, sobre o cara aleijado que era colocado na porta do templo. E eu pensei, cara, por que eles não colocavam ele dentro do templo? Porque o intuito dele não era se envolver com a comunidade, era pedir esmola. Nós estamos aqui muitas vezes, irmãos, não é querendo se envolver com o corpo de Cristo, é mendigando coisas da parte de Deus, bênçãos, materiais, curas, e não, de fato, fazer parte daquilo que ele está fazendo. Quando você olha para esse texto, vai dizer que esse cara estava ali há muitos anos, e ele vivia no estado de enfermidade, pedindo esmola, vivendo uma vida miserável. Só que quando você olha para o relato da igreja, no capítulo 2, a gente vai ver como a igreja se movimentava. Versículo 43 vai dizer assim: em cada alma havia temor, muitos sinais eram feitos, e os sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Se esse cara sai da porta e entra para o culto, provavelmente ele já teria sido curado. Como você está entendendo, irmãos? Às vezes a nossa cura, seja ela física ou emocional, ela está a um passo do envolvimento com o corpo. Não é que o Senhor não quer nos curar, mas é porque muitas das vezes essas curas elas serão a partir da igreja. Segundo, tinham tudo em comum, repartiam segundo a necessidade de cada um. Provavelmente ele não precisaria estar pedindo esmola, porque ele estaria envolvido nessa movimentação de cooperação mútua. Não teria mais necessidades. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. Ele não viveria isolado, vivendo longe da comunhão, mas desfrutando com alegria e simplicidade da comunhão do corpo. Infelizmente, muitos de nós, irmãos, ficam olhando de fora. Muitos de nós se tornou eternos visitantes da igreja. Jesus não quer visitantes, Jesus quer filhos, membros da sua família. Como estão entendendo, irmãos?
pessoas que de fato entendam o privilégio, a importância disso e se envolvam. Uma coisa que é importante é a gente entender que a função de trazer irmãos para a igreja ou de se lembrar dos irmãos não é só dos pastores ou dos líderes, mas é de toda a igreja. Sabe, irmãos, há um ditado no mundo que diz que quem não é visto não é lembrado. Quem já viu esse ditado? Amém, gente? Mas na igreja não deveria ser assim. Quem não é visto precisa ser lembrado. É bom ser lembrado, sim ou não? Não é bom quando alguém manda uma mensagem para a gente: cara, estava lembrando de ti aqui, senti tua falta, não é? Só que a gente quer ser lembrado, mas a gente não quer lembrar de ninguém. A gente não quer se importar com ninguém. Hebreus 10, 25 vai dizer assim, ó: não descuidemos dos nossos deveres na igreja e nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua vinda está se aproximando. Esse trecho de Hebreus não é para os pastores e líderes, é para toda a igreja. Irmãos, vamos animar uns aos outros, vamos encorajar uns aos outros. Como seria diferente, irmãos? Escute, quem aqui gosta de ser usado pelo Senhor? Me ajuda, gente, amém? Olha o tanto que eu falei há pouco sobre as coisas simples. Sabia que Deus pode usar você nas coisas simples? Quantas pessoas você já observou que não veio para o culto hoje? Já imaginou se depois do culto, não agora, você pega e manda uma mensagem para alguém e fala assim, você ora e pensa em alguém, você fala assim: fulano, tudo bem? Cara, senti tua falta na igreja, tá tudo bem por aí? Cara, a gente ouviu uma palavra, eu queria repartir contigo. Talvez esse cara não veio porque ele está doente, e você tem a oportunidade de ser usado pelo Senhor para orar por ele. Como estão entendendo, irmãos? Talvez esse cara não veio porque está doente e não tem dinheiro para comprar um remédio, e você não pode apenas orar por ele, mas também mandar uma oferta para ele comprar o remédio dele. Como estão entendendo, irmãos? Talvez esse irmão não veio porque é preguiça e desleixo, e você pode ser usado por Deus para encorajar e fortalecer esse irmão a criar vergonha e priorizar as coisas de Deus. Você está vendo como é simples ser usado por Deus? Mas parece que se não tiver um microfone, se eu não tiver um título, se eu não tiver um cargo, não serve. Sabe, irmãos, a gente precisa ter sensibilidade de perceber que os nossos irmãos não vieram para a reunião, e a gente precisa se importar com isso. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? E aqui eu não estou falando que você é um homem e você vai ficar mandando mensagem para uma mulher. Vocês entenderam? Eu não vou nem partir desse ponto, ou vice-versa. Como estão entendendo? Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de conseguir entender que se ele não vê, alguma coisa aconteceu. E se alguma coisa aconteceu, pode ser um problema. E o problema não é dele, o problema é nosso. Porque nós precisamos cuidar uns dos outros. 1 Coríntios 12 vai dizer assim, ó: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Pois também todos nós somos batizados em um único Espírito para construir um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres. A todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aí, continuando, ele vai dizer assim: assim há muitos membros no corpo, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você, nem a cabeça aos pés: eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, já que em nós são decorosos, precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, escute, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Como é bom ser lembrado, irmãos. Sabe, eu sempre, volta e meia, mando mensagem, faço uma ligação, na verdade, de aniversário, né? Quem já recebeu uma ligação de aniversário, amém? Se você não recebeu, talvez é porque você não é da igreja. Não, rapaz, é porque às vezes eu esqueci mesmo. Mas qual é o intuito disso, irmãos? Não é só eu ligar,
mas é ensinar a igreja de que eu posso ligar para alguém e orar por ela, porque é um dia especial na vida dela. Como estão entendendo, irmãos? As pessoas olham, nossa, que legal, mas não é para ser legal, é para se tornar uma prática comum entre a gente. É eu sentir falta de alguém e conseguir orar por ele, eu ligar para ele. Isso revela a importância. Como estão entendendo, irmãos? Amém? Então, se a gente não está cuidando, escute. Quem acredita que Jesus vai mandar muita gente para cá, que a igreja vai crescer por causa da obra dele? Quem acredita nisso? Amém? Irmãos, se nós não estamos dando conta de cuidar nem de quem está aqui, a gente vai cuidar dos outros que estão vindo? Se nós não estamos dando conta de cuidar nem daqueles que são a nossa família na fé, nós vamos ter disposição para ir atrás do perdido e do pecador lá no mundo? Como estão entendendo, irmãos? O nosso coração precisa ser ferido por uma revelação mais profunda de quem o Cristo é. O nosso coração precisa ser aquecido por uma fé que não é apenas de boca, mas por uma fé que é firme e constante em obras, para a glória do nome do Senhor. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Sabe, para mim poder finalizar, Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38, ele vai dizer assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Escute, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe, irmãos, a gente lembra do texto de orar pelos trabalhadores, que a gente precisa orar por mais pessoas que se levantem para trabalhar na obra, mas o fundamento, ou o ponto de partida não é só orar para que Deus levante. O texto vai dizer que Jesus se compadeceu dessas pessoas, porque elas viviam como quem não tinham pastores. Nós não temos mais compaixão no nosso coração por essas pessoas. Por isso, ou a gente não ora, ou ora de maneira muito superficial. Não há amor no nosso coração. E é engraçado porque em Mateus Jesus vai dizer que nos últimos dias, o amor de muitos, e a outra tradução vai dizer, o amor de quase todos se esfriará. Não é o amor lá fora, é o amor aqui dentro que tem se esfriado. É o amor pela nossa família na fé. É o amor por aqueles que fazem parte da família de Cristo. O amor por aqueles a quem Jesus entregou a sua vida. Como estão entendendo, irmãos? Amém, gente? Eu queria que nós pudéssemos orar por isso. Você pode se colocar em pé. Eu quero que você se coloque em pé, não saia do seu lugar. Nós vamos orar para encerrar, mas eu quero que você me escute. Escuta o que eu vou falar para você. O nosso coração, irmãos, precisa ser ferido por uma profunda convicção. Talvez você tenha orado para Deus usar a sua vida. E se você não estiver sensível a essas coisas simples que eu falei aqui, muito provavelmente você não vai conseguir ser usado em coisas grandes. Nós precisamos entender, me escute com muita atenção. A maioria, ou todos vocês aqui vieram de algum lugar. Sim ou não? O Rogério fala a palavra do bom samaritano, quando ele vai dizer o seguinte, que nós não somos o bom samaritano. Quem já ouviu isso, amém? Amém, gente? Escute, eu não queria que ninguém conversasse lá atrás, eu não queria que ninguém se desfocasse. O bom samaritano, irmãos, não somos nós. O bom samaritano é Jesus, você já entendeu isso, amém? Eu quero que a gente entenda que nós somos, como o Rogério falou, os hospedeiros que vão cuidar daqueles doentes. Um dia, escute, um dia, você e eu também, chegamos aqui nessa casa, feridos, machucados, frustrados, desanimados, sim ou não? Mas o Senhor levantou hospedeiros, que nos acolheram, que nos abraçaram e que cuidaram de nós. E se hoje eu e você estamos aqui, é porque alguém cuidou da gente. Hoje é importante que eu e você entendamos isso, porque um dia fomos cuidados, e hoje precisamos nos tornar hospedeiros fiéis, que estão dispostos a cuidar daqueles que o Senhor está trazendo, que estão dispostos a se importar, que estão dispostos a, de fato,
pastorear a igreja do Senhor junto conosco. Como estão entendendo, irmãos? A evidência de que, de fato, você foi curado é como você lida com as pessoas que estão chegando. A indiferença, a frieza, a falta de amor e de cuidado precisam ser quebrados no nosso coração. Precisamos ser feridos por uma profunda compaixão da parte do Senhor, para que possamos de fato viver para a glória dele. Você pode dizer amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você curvasse a sua cabeça. De fato, o Espírito tem conduzido as nossas vidas. De fato, o Espírito tem conduzido e afetado os nossos corações. Eu queria que você orasse nessa manhã, eu queria que você colocasse seu coração diante dele nessa hora. Eu penso que esse ano, irmãos, é um ano onde Deus está restaurando em nós, e eu estou falando dessa casa, o zelo pela reunião coletiva. Escute, preste atenção. Eu penso que esse é um ano onde Deus vai voltar a gerar em nós o prazer por estar aqui, onde Deus vai voltar a gerar em nós um anseio, uma expectativa santa de estar nesse lugar. Nós estamos orando por isso, nós estamos trabalhando para isso. Eu penso que domingo vai voltar a ser o dia do Senhor. Amém? Fernando, mas por que domingo é o dia do Senhor? Domingo não é o dia do Senhor porque nós temos que buscar Ele, porque nós temos que buscar o Senhor todos os dias, amém? Escute, domingo é o dia do Senhor porque Deus escolheu, escute, Deus escolheu um dia, um local e um horário marcado para nos encontrar. Isso aqui não é uma reunião opcional, isso aqui é uma convocação santa da parte do próprio Deus. Como você está entendendo? Então não se trata de ser opcional, se trata de um privilégio. E eu acredito que nós vamos voltar a valorizar essas reuniões, ao ponto de estarmos aqui mais cedo, tomando café, ao ponto de estarmos aqui mais cedo, sentando e orando nos nossos lugares, ao ponto de estarmos comungando juntos, prestando ao Senhor um culto, não pela metade, mas um culto completo. Como estão entendendo, amém?